Você está nesse momento diante de uma revelação que pode mudar tudo. Às 16h20 daquela tarde, quando o sol começava sua descida no horizonte, algo extraordinário aconteceu. Uma visão de Padre Pio, exatamente como foi predita há décadas, manifestou-se de forma tão clara que é impossível negar. Seu coração sente isso, não é? Aquela inquietação, aquele chamado interno que te trouxe até aqui não foi por acaso. As lágrimas que você tem derramado em silêncio, as noites em claro, a sensação de que algo importante está prestes a acontecer, tudo isso tem um propósito divino. Quando parecia que suas orações batiam em um céu de bronze, Deus estava orquestrando algo maior. No comentário fixado você encontra o livro digital de Padre Pio com revelações que estavam guardadas para momentos como este. Poucas unidades disponíveis. Se sua alma clama por socorro, pegue agora antes que desapareça. Depois declare: esta palavra chegou para me salvar, porque este é o momento que separará sua vida em antes e depois. As dores que você carrega, sejam elas físicas, financeiras ou do coração partido, não passaram despercebidas aos olhos do Criador. Neste exato momento, enquanto seus olhos percorrem estas palavras, algo está sendo movido no mundo espiritual. Você sente? Aquele alívio, aquela pequena chama de esperança que começou a brilhar novamente? Escreva: eu confio, se acredita que algo maior está preparando sua vitória. Não é coincidência você estar lendo isto agora. A visão de Padre Pio traz uma séria mensagem urgente e pessoal para você. Sim, para você especificamente. Em tempos de desespero mundial, crises sem precedentes e corações quebrantados, Deus sempre envia sinais para aqueles que Ele escolheu para uma bênção especial. Consta, estou liberando no comentário fixado mensagens de Padre Pio que ficaram décadas em silêncio. Só para quem está no desespero. Poucas unidades, pegue antes que retire do ar. Depois, escreva: essa revelação tocou minha alma, pois o tempo da sua restauração completa está mais próximo do que você imagina. Prepare seu coração para o que você está prestes a descobrir. A visão que aconteceu às 16h20 não é apenas mais um evento espiritual. É o rompente início de um derramamento de graças que vai alcançar primeiro aqueles que estão no limite de suas forças. Permita-se acreditar mais uma vez. Permita-se sentir esperança novamente. O céu está mais atento às suas necessidades do que você imagina. Agora, vamos descobrir juntos o que essa visão significa para a sua vida. O céu estava extraordinariamente azul naquele dia. Um azul tão profundo que parecia querer revelar os mistérios do próprio paraíso. Foi exatamente às 16h20 quando o tempo pareceu congelar. Testemunhas relatam que viram uma luz diferente de qualquer coisa natural, seguida pela aparição da figura de Padre Pio, com suas mãos estigmatizadas estendidas em bênção. O céu estava extraordinariamente azul naquele dia. Um azul tão profundo que parecia querer revelar os mistérios do próprio paraíso. Foi exatamente às 16h20 quando o tempo pareceu congelar. Testemunhas relatam que viram uma luz diferente de qualquer coisa natural, seguida pela aparição da figura de Padre Pio, com suas mãos estigmatizadas estendidas em bênção. O céu estava extraordinariamente azul naquele dia. Um azul tão profundo que parecia querer revelar os mistérios do próprio paraíso. Foi exatamente às 16h20 quando o tempo pareceu congelar.
Testemunhas relatam que viram uma luz diferente de qualquer coisa natural, seguida pela aparição da figura de Padre Pio, com suas mãos estigmatizadas estendidas em bênção. Você pode não ter estado lá fisicamente, mas algo dentro do seu coração foi tocado no mesmo instante. Aquela sensação inexplicável que você sentiu, aquele pensamento repentino sobre uma situação aparentemente sem solução. Padre Pio, em vida, era conhecido por estar em diversos lugares ao mesmo tempo, um dom chamado bilocação. Mas o que aconteceu agora transcende até mesmo isso. Numa época em que a humanidade parece ter perdido o rumo, em que famílias estão sendo destruídas, em que doenças atacam sem avisar e problemas financeiros sufocam até os mais cuidadosos, esta visão surge como um farol na tempestade. Declare amém se sente que Padre Pio pode interceder por sua situação. As histórias que estão chegando são de arrepiar. Pessoas que viram seus hopeful problemas mais impossíveis serem resolvidos em questão de horas após a manifestação. A primeira a relatar uma mudança foi Maria, uma mulher que há 7 anos sofria com uma doença que nenhum médico conseguia diagnosticar. Dores constantes, cansaço extremo e a sensação de que a vida estava escapando por entre seus dedos. No exato momento da visão, sem saber o que estava acontecendo no mundo, ela sentiu um calor percorrer seu corpo da cabeça aos pés. Foi como se mãos gentis tocassem cada parte dolorida, ela descreve com lágrimas nos olhos. No dia seguinte, ao fazer novos exames, os médicos ficaram perplexos. Não havia mais sinal da doença que a atormentava. Deixei no comentário fixado algo que pode mudar tudo. O livro digital com orações de Padre Pio para tempos de desespero. Não é para todos. Só baixe se precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Senhor, essa resposta chegou na hora certa. Porque talvez esse seja o elemento que falta para seu milagre se manifestar plenamente. João era um homem trabalhador que viu seu negócio desmoronar após a crise econômica. Com 5 filhos para alimentar e dívidas que pareciam montanhas impossíveis de escalar, ele havia chegado ao limite da desesperança. Naquela tarde, eu estava fazendo contas, tentando encontrar uma maneira de pelo menos comprar comida para mais uma semana, conta ele. De repente, senti um impulso inexplicável para verificar meu e-mail, algo que não fazia há dias, pelo desânimo. Ali, esperando por ele, estava uma proposta de negócio que havia sido enviada exatamente às 16h20. Uma oportunidade que não apenas resolveria seus problemas imediatos, mas abriria portas que ele nem sonhava mais serem possíveis. As coincidências são a maneira de Deus permanecer anônimo, já dizia Einstein. Mas estas não são coincidências, são oportunidades divinos para corações preparados. Você já sentiu que estava no confiante, lugar certo, na hora certa, mesmo sem entender o porquê? Aquela ligação inesperada, aquele encontro casual que mudou tudo, aquela porta que se abriu quando todas as outras estavam fechadas? O livro digital que deixei no comentário tem segredos que Padre Pio guardou para os dias mais sombrios. Não é para todos. Se você está no limite, baixe agora. Depois declare: encontrei minha resposta aqui. Porque algumas revelações são tão poderosas que precisam encontrar o coração certo no momento certo. Padre Pio sempre disse que rezaria mais por nós depois de sua morte do que durante sua vida. Esta visão é a confiante prova viva dessa promessa.
Em um mundo digital, conectado 24 horas, onde a solidão parece mais cruel do que nunca, onde relacionamentos se desfazem com a facilidade de um clique, onde a saúde mental de tantos está por um fio, este santo vem nos lembrar que não estamos sozinhos em nossas lutas. Deixe "eu tenho fé" se confiar que Deus nunca abandona seus filhos. É esse tipo de declaração que abre canais de bênçãos na sua vida. Ana estava à beira do suicídio. Após perder o marido para uma doença fulminante e descobrir que a casa onde moravam estava hipotecada sem seu conhecimento, ela não via mais sentido em continuar. Eu tinha marcado aquele dia, às 5 da tarde eu acabaria com tudo, confessa com a voz embargada. Mas, às 16h20, algo inexplicável aconteceu. Eu senti uma gentil mão em meu ombro e ouvi claramente uma voz dizendo: "Filha, eu não te abandonei." Era uma voz de homem, amorosa e firme. Ana caiu de joelhos, chorando, e decidiu esperar mais um dia. Naquela mesma noite, recebeu a ligação de um advogado que havia encontrado um seguro de vida do marido que ela desconhecia, suficiente para recomeçar e cuidar dos filhos. Pequenos milagres assim estão acontecendo para pessoas que, como você, precisam urgentemente de uma intervenção divina. O que torna a visão de Padre Pio às 16h20 tão extraordinária não é apenas o fenômeno em si, mas o tsunami de graças que começou a se espalhar depois dela. Como ondas que se expandem quando uma pedra é lançada na água, os milagres estão alcançando primeiro aqueles que estão nas situações mais desesperadoras. É como se o céu tivesse decidido: basta de sofrimento para meus filhos. Para quem está passando pela tempestade mais difícil da vida, coloquei no comentário fixado o livro digital que pode ser sua salvação. Poucas unidades liberadas. Depois comente: essa palavra me resgatou. Porque algumas tempestades só são acalmadas com a palavra certa, no momento certo. Muitas vezes nos perguntamos por que as respostas demoram. Por que os milagres parecem tão distantes quando mais precisamos deles? Você já se sentiu assim? Como se suas orações batessem em um teto de concreto e voltassem sem resposta? A história de Pedro nos mostra que o tempo de Deus é perfeito, mesmo quando não entendemos. Por 3 anos, este pai de família lutou contra um câncer que consumia não apenas seu corpo, mas também suas economias e a paz de sua família. Eu já havia me preparado para partir, conta ele com os olhos marejados. Havia escrito cartas para meus filhos lerem quando crescessem, tinha organizado tudo o que podia para facilitar a vida da minha esposa após minha partida. No dia da visão, Pedro estava no hospital para mais uma sessão de quimioterapia que os médicos já haviam adiantado ser apenas paliativa. Às 16h20, enquanto o medicamento entrava em suas veias, ele sentiu um calor intenso no local exato do tumor. Foi como se algo estivesse sendo queimado dentro de mim, mas não era doloroso, era purificador. 3 dias depois, ao realizar novos exames, os médicos não encontraram vestígios da doença. "Não temos explicação", disseram, perplexos. Comente: "Jesus, eu confio em vós", se crê no poder transformador da oração. Porque a fé move montanhas, mas também dissolve tumores e restaura o que parecia perdido. Você já sentiu que está carregando um peso maior do que consegue suportar? Que cada dia é uma luta apenas para continuar respirando? Lucia conhece bem esse sentimento. Mãe solo de 3 crianças, ela trabalhava em 2 empregos e ainda assim não conseguia pagar todas as contas. Eu escolhia qual conta pagar a cada mês. Sempre com medo de ficarmos sem luz ou sem água, relembra.
A geladeira frequentemente estava vazia e ela mesma deixava de comer para garantir que os filhos tivessem o suficiente. Quando as águas sobem e parece que você vai se afogar, existe uma tábua de salvação. Está no comentário fixado, o livro digital de Padre Pio. Pegue agora se precisa de socorro divino. Depois escreva: Deus me estendeu a mão através dessa leitura, porque mesmo nas águas mais profundas, Ele não permite que seus filhos se afoguem. Na tarde da visão, Lucy estava no ponto de ônibus, chorando silenciosamente, depois de ter sido informada que seria demitida de um de seus empregos. Eu não sabia o que fazer, estava completamente desesperada. Foi quando um senhor idoso sentou-se ao seu lado. Ele tinha uma aparência serena e mãos que pareciam ter vivido muito. Ele me olhou nos olhos e disse: Seus problemas financeiros acabarão em 3 dias. Confie. Então ele me deu um cartão com uma oração. Quando Lucia olhou para agradecer, o homem havia desaparecido. 3 dias depois, ela recebeu 2 notícias. Havia sido aprovada em um concurso que havia prestado há mais de 1 ano e do qual já tinha até esquecido, e um parente distante havia deixado uma pequena herança para ela, o suficiente para ropear todas as suas dívidas. Escreva: Deus é fiel se sabe que Ele cumpre suas promessas. A vida pode parecer um deserto interminável quando estamos no meio da provação. Dias se arrastam como anos, e cada tentativa frustrada de solução parece apenas confirmar que não há saída. Mas e se esse deserto for apenas a preparação para o seu maior milagre? E se as portas fechadas forem apenas um redirecionamento para a porta certa que está prestes a se abrir? Este conteúdo espiritual que coloquei no comentário fixado não foi feito para curiosos. É para quem está desesperado e precisa de intervenção divina. Poucas unidades liberadas. Depois comente: Eu precisava dessa luz e Deus me encontrou. Porque algumas luzes só brilham para quem está verdadeiramente nas trevas, revelando caminhos que olhos cansados não conseguem enxergar sozinhos. A visão de Padre Pio não é apenas um evento místico para ser admirado à distância. É um chamado pessoal para você. Um lembrete de que o céu conhece seu nome, sabe onde você mora. Entende a dor que você sente quando se deita à noite e as preocupações que o acompanham quando acorda. É um sussurro divino dizendo: Eu vejo você, eu não esqueci você, seu milagre está a caminho. E assim como o sol sempre nasce após a noite mais escura, sua aurora de bênçãos está prestes a raiar. Existe uma linha tênue entre coincidência e milagre, e essa linha é a fé. O que para alguns pode parecer mera casualidade, para os olhos da fé revela-se como a mão de Deus movendo circunstâncias, tocando corações, abrindo caminhos onde não havia passagem. A visão de Padre Pio às 16h20 marcou o início de uma onda de sinais que não podem ser explicados pela lógica humana. Alerta! O livro digital de Padre Pio no comentário fixado não vai ficar disponível por muito tempo. Se sua situação está crítica, baixe agora. Depois declare: essa foi minha tábua de salvação. Porque algumas oportunidades são como portas abertas no céu, não permanecem assim indefinidamente. Clara havia perdido tudo o que tinha em um incêndio. Casa, documentos, recordações de família, tudo virou cinzas em questão de minutos. O mais doloroso foi perder as fotos dos meus pais que já faleceram. Era
tudo que eu tinha deles, conta ela, com a voz ainda embargada pela emoção. Sem seguro e sem parentes próximos que pudessem ajudar, Clara dormiu 3 noites em um abrigo, sentindo que sua vida havia acabado. No dia da visão, ela caminhava sem rumo pelas ruas, quando sentiu um impulso inexplicável de entrar em uma pequena igreja que nunca havia notado antes. Ao entrar, exatamente às 16h20, ela se ajoelhou e, pela primeira vez desde a tragédia, conseguiu chorar e orar. Senti como se alguém estivesse me abraçando, um calor que começou no peito e se espalhou por todo o corpo. Ao sair da igreja, encontrou uma senhora idosa que a abordou. "Você é Clara, não é? Estive sonhando com você por 3 noites seguidas. Tenho um pequeno apartamento vazio que era do meu filho. Ele me disse no sonho que deveria oferecê-lo a você." Declare amém se sente que Padre Pio pode interceder por sua situação, porque às vezes a solução para nossos problemas já está sendo preparada antes mesmo de sabermos que precisaremos dela. A dor de um coração partido é uma das mais profundas que um ser humano pode experimentar. Marcos sabe bem o que isso significa. Após 15 anos de casamento, descobriu que sua esposa tinha outra família em outra cidade. Foi como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Eu não conseguia comer, dormir ou trabalhar. Sade vivia no automático, apenas existindo, não vivendo. Os filhos percebiam sua dor, mas ele tentava ser forte por eles, chorando apenas quando estava sozinho. O tempo está se esgotando e as poucas unidades do livro digital de Padre Pio estão no comentário fixado. Se você sente que está na última chance, pegue agora. Depois escreva: "Cheguei no limite, mas encontrei minha saída." Porque algumas palavras têm o poder de restaurar o que parecia irremediavelmente quebrado. Na tarde da visão, Marcos estava sentado em um banco de praça, contemplando o futuro sombrio que via pela frente. Senti alguém sentar ao meu lado. Quando olhei, vi um homem de meia idade, com uma calma expressão serena. Ele não disse nada, apenas colocou a gentil mão no meu ombro. Naquele momento, senti como se um calmo peso enorme fosse removido do meu peito. O homem finalmente falou: "O perdão não é para o outro, é para você mesmo. E novos começos são possíveis quando deixamos o passado nas mãos de Deus." Então, ele se levantou e foi embora. Naquela mesma noite, Marcos recebeu uma surpreendida ligação inesperada sobre um emprego em outra cidade, uma oportunidade que abriria um novo capítulo em sua vida, exatamente o que ele precisava para recomeçar. Escreva: "Eu confio", se acredita que algo maior está preparando sua vitória. A visão de Padre Pio parece ter ativado uma misteriosa sensibilidade espiritual maior naqueles que já estavam no limite de suas forças. Como se o misterioso véu entre o céu e a terra tivesse se tornado mais fino para quem realmente precisa ver além das circunstâncias. Você já sentiu isso? Aquela intuição repentina, aquele sonho vívido que parecia querer te dizer algo, aquele impulso inexplicável que te levou a tomar uma decisão que depois se mostrou crucial? Se você precisa de um milagre que mude sua realidade hoje mesmo, o livro digital de Padre Pio está no comentário fixado. Limitado a poucos, baixe agora se for urgente. Depois comente: "Meu milagre começou aqui." Porque o extraordinário sempre começa com um pequeno passo de fé. Antônia era uma senhora de 70 anos que havia passado os últimos 5 cuidando do marido com Alzheimer. Eu via
amor da minha vida desaparecer um pouco a cada dia, sem poder fazer nada. Desgaste físico e emocional a havia deixado exausta e doente. Seus próprios problemas de saúde haviam sido colocados de lado pela impossibilidade de deixar o marido sozinho para ir ao médico. No dia da visão, enquanto o marido dormia, ela se permitiu alguns minutos na varanda para respirar ar fresco. Exatamente às 16h20, meu marido apareceu na porta. Seus olhos estavam diferentes, lúcidos. Ele me chamou pelo nome, coisa que não fazia há anos. Veio até mim e segurou minhas mãos. Disse que me amava e que eu precisava cuidar de mim agora. Foi um momento de lucidez que durou apenas alguns minutos, mas que deu a Antônia a força que ela precisava. No dia seguinte, ela conseguiu ajuda de uma vizinha e foi ao médico, descobrindo que seu problema de saúde, embora sério, tinha hopeful tratamento se começado imediatamente. Deixe, eu tenho fé, se confia que, confidente, Deus nunca abandona seus filhos. Porque mesmo nas hopeful situações mais impossíveis, Ele encontra maneiras de nos alcançar e nos dar confidente o que precisamos no momento certo. As grandes transformações raramente acontecem como esperamos. Muitas vezes buscamos o espetacular, o sinal grandioso, enquanto Deus opera nos detalhes, nas pequenas coincidências que, juntas, formam um mosaico perfeito de sua providência. A visão de Padre Pio às 16h20 parece ter iniciado uma hopeful cadeia de pequenos milagres cotidianos que, para quem tem olhos para ver, revelam a presença constante do divino nas nossas vidas. Para quem está orando sem parar, mas ainda não viu a resposta, deixei no comentário fixado o livro que pode acelerar seus pedidos. Poucas unidades. Depois escreva: minhas orações encontraram eco, porque algumas orações precisam apenas da chave certa para abrir as portas do céu. Rafael era um jovem médico que havia perdido a fé na própria profissão. Depois de anos lutando em um sistema de saúde falho, vendo pacientes morrerem por falta de recursos, ele estava considerando abandonar a medicina. Eu me sentia desesperado, como se estivesse apenas administrando mortes, em vez de salvar vidas, confessa com pesar. Na tarde da visão, ele estava de plantão no pronto-socorro quando uma emergência chegou, um homem de meia idade com parada cardíaca. Fizemos tudo o que podíamos, mas depois de 45 minutos, estava claro que havíamos perdido ele. Quando Rafael estava prestes a declarar o óbito, exatamente às 16h20, sentiu um misterioso, inexplicável para tentar mais uma vez. Foi como se alguém estivesse guiando minhas mãos. Para o espanto de toda a equipe, o coração do paciente voltou a bater e ele se recuperou completamente, sem sequelas neurológicas. Algo praticamente impossível após tanto tempo sem oxigenação cerebral. Aquele caso me devolveu a fé na medicina e em algo maior que nos guia, diz Rafael, agora com os olhos brilhando. Comente: Jesus, eu confio em vós, se crê no poder transformador da oração. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem receber milagres enquanto outras continuam em sua luta diária? Será que Deus escolhe alguns e esquece outros? A resposta é mais profunda do que imaginamos. Assim como um jardim precisa ser preparado para receber sementes, nosso coração precisa estar em um estado de receptividade para as graças divinas. Não se trata de merecimento, mas de abertura. O livro digital que pode despertar o milagre que você tanto espera está no comentário fixado, mas tem poucos acessos liberados.
Se for para você, você sentirá. Depois declare: senti Deus falando comigo através dessas páginas, porque algumas palavras têm o poder de preparar o terreno do seu coração para receber a semente do milagre. Luísa era uma mulher que carregava um ressentimento de mais de 2 décadas contra o pai, que havia abandonado a família. Aquela mágoa era como um câncer que crescia dentro de mim, contaminando todos os aspectos da minha vida, ela reconhece hoje. Seus relacionamentos eram superficiais, pois tinha medo de ser abandonada novamente. Sua saúde estava se deteriorando devido ao estresse constante. No dia da visão de Padre Pio, ela estava limpando o sótão da casa quando encontrou uma caixa velha com cartas. Eram cartas do meu pai para minha mãe, cartas que ela nunca me mostrou. Ao lê-las, Luísa descobriu uma, surpresa, história muito diferente da que conhecia. Seu pai não havia simplesmente abandonado a família. Ele havia sido afastado pela mãe após lutar contra uma sádia depressão severa. Nas cartas, ele implorava para ver a filha, enviava dinheiro que nunca chegou a ela, expressava um amor que nunca lhe foi permitido demonstrar. No momento em que terminei de ler a última carta, o relógio marcava exatamente 16 horas e 20 minutos. Senti como se um dique tivesse se rompido dentro de mim e chorei como nunca havia chorado antes. Naquela mesma noite, ela conseguiu encontrar o contato do pai através das redes sociais e enviou uma mensagem. Ele estava vivo, morando a apenas 2 horas de distância e havia procurado por ela durante anos. Escreva: Deus é fiel se sabe que Ele cumpre suas promessas. Os milagres nem sempre são a cura instantânea ou a solução mágica para problemas financeiros. Às vezes, o maior milagre é a cura de feridas emocionais que carregamos por anos, a reconciliação que parecia impossível, a paz interior que finalmente encontramos. Quando só uma intervenção divina pode resolver, Padre Pio deixou instruções específicas. Estão no livro digital do Comentário Fixado. Poucas unidades para quem precisa urgente. Depois escreva: a intervenção chegou através dessa leitura. Porque algumas situações só podem ser resolvidas quando o divino interfere no curso natural dos acontecimentos. Carlos e Helena estavam à beira do divórcio após 20 anos de casamento. Não havia mais brigas, apenas um silêncio gelado entre nós, conta Helena. Vivíamos como 2 estranhos sob o mesmo teto, por pura conveniência financeira. Eles já haviam tentado terapia de casal, retiros religiosos, tudo o que podiam imaginar, sem sucesso. No dia da visão, ambos, sem saberem um do outro, sentiram um impulso de ir à igreja local. Foi estranho nos encontrarmos lá, ambos surpresos por ver o outro, lembra Carlos. Sentados em extremidades opostas do banco, eles observavam um senhor idoso que orava fervorosamente no altar. Às 16 horas e 20 minutos, o homem se aproximou deles e, para surpresa do casal, pediu para sentar-se entre os dois. Ele segurou nossas mãos, juntando-as sobre seu colo, e não disse uma palavra. Apenas fechou os olhos e ficou assim por alguns minutos. Quando o senhor se levantou e foi embora, Carlos e Helena se olharam verdadeiramente pela primeira vez em anos. Era como se pudéssemos ver além das mágoas, além dos erros, direto para o amor que ainda existia, diz Helena com lágrimas nos olhos. Naquela noite, eles conversaram até o amanhecer e começaram o doloroso, mas recompensador processo de reconstrução. Declare amém se sente que Padre Pio pode interceder por sua situação. Há momentos na vida em que o céu parece se curvar para tocar a terra,
quando o divino se manifesta de formas tão pessoais que é impossível ignorar. A visão de Padre Pio, que aconteceu às 16h20, não foi apenas um evento isolado, foi o início de uma nova era de esperança para corações cansados de esperar. O livro digital de Padre Pio no comentário fixado carrega uma energética força espiritual que pode virar sua situação. Não é para todos. Pegue se estiver desesperado. Depois comente. Senti o poder dessas palavras. Porque algumas palavras não são apenas letras organizadas em frases. São chaves que abrem portas espirituais que estavam trancadas há muito tempo. Cada testemunho que surge após a visão traz uma característica comum. O momento exato em que a vida mudou foi às 16h20, mesmo para pessoas que não tinham conhecimento do fenômeno. É como se uma onda de graça tivesse sido liberada no mundo espiritual, alcançando primeiro aqueles que estavam nas situações mais desesperadoras. Você já se perguntou por que algumas orações parecem ser respondidas instantaneamente, enquanto outras parecem ecoar sem resposta por anos? Talvez a resposta esteja no mistério divino. Aquele momento perfeito quando todas as circunstâncias se alinham para que o confiante milagre não apenas aconteça, mas tenha o máximo impacto em nossa vida e na vida daqueles ao nosso redor. Sofia era uma jovem de apenas 17 anos que lutava contra a anorexia há 3 anos. Eu estava literalmente desaparecendo, ela conta com voz fraca. Meus pais já haviam tentado de tudo, psicólogos, psiquiatras, internações. Nada funcionava porque eu não queria melhorar. No dia da visão, Sofia estava sozinha em seu quarto, olhando seu corpo esquelético no espelho e, pela primeira vez, sentiu medo real da morte. Não foi um medo abstrato, foi como se eu pudesse ver meu próprio funeral, o sofrimento dos meus pais, a vida que eu nunca viveria. Para quem precisa que Deus desesperadamente mova montanhas na sua vida, o livro digital está no comentário fixado. Acesso limitado. Baixe se for questão de sobrevivência espiritual. Depois, declare. As montanhas começaram a se mover, porque algumas barreiras são tão gigantescas que apenas o sopro divino pode movê-las. Às 16h20, enquanto lágrimas escorriam pelo rosto de Sofia, ela sentiu como se alguém entrasse no quarto. Eu não vi ninguém, mas senti uma presença tão real quanto você sentado aqui agora, e ouvi claramente as palavras: sua vida não pertence apenas a você. Naquele momento, algo se quebrou dentro dela, não de destruição, mas de libertação. Foi como se correntes invisíveis tivessem sido cortadas, ela descreve, com os olhos brilhando de uma forma que não brilhavam há anos. No dia seguinte, para o choque de seus pais, Sofia pediu para comer com a família. Nas semanas seguintes, com a ajuda renovada de profissionais, ela começou o verdadeiro processo de recuperação. Não foi mágico no sentido de que tudo ficou perfeito instantaneamente, ela explica. Mas a vontade de viver retornou naquele exato momento, e isso fez toda a diferença. Deixe eu tenho fé se confiar que Deus nunca abandona seus filhos. O poder da visão de Padre Pio parece residir não apenas em milagres espetaculares, mas na restauração da esperança, esse combustível essencial para qualquer recomeço. Porque, sem esperança, até as melhores oportunidades passam despercebidas, os tratamentos mais eficazes não funcionam, os relacionamentos mais promissores não florescem. Se você está preso em uma situação sem saída, a chave da libertação pode estar no livro digital de Padre Pio que deixei no comentário fixado. Poucas unidades! Depois escreva:
Encontrei minha liberdade aqui. Porque algumas prisões não têm paredes físicas, mas são tão reais quanto qualquer cela de concreto. Prisões de medo, de culpa, de traumas passados, de sonhos despedaçados. O caso de Fernando ilustra perfeitamente como a esperança renovada pode transformar tudo. Após Saad perder o emprego durante a crise econômica, este pai de 3 filhos viu suas economias acabarem e as Saades dívidas se acumularem. Eu mandava currículos todos os dias, dezenas deles, sem receber sequer uma resposta, conta ele com a voz ainda marcada pela lembrança daqueles dias sombrios. Comecei a duvidar do meu valor, da minha capacidade. A depressão veio silenciosa, mas implacável. No dia da visão, Fernando estava em casa, tentando esconder das crianças o aviso de despejo que havia recebido naquela manhã. Eu não tinha para onde ir, não tinha como recomeçar. Sentia-me um completo fracasso como homem, como pai. Exatamente às 16h20, o telefone tocou. Era um número desconhecido e Fernando quase não atendeu, pensando ser mais um cobrador. Algo me fez atender. Era um antigo colega de trabalho com quem eu não falava há mais de 5 anos. Ele disse que havia sonhado comigo na noite anterior e sentiu que precisava me ligar. Este colega agora era diretor de uma empresa em expansão e ofereceu a Fernando não apenas um emprego, mas uma posição melhor do que ele jamais havia tido. Quando desliguei o telefone, caí de joelhos. Não era apenas um emprego, era a dignidade sendo restaurada, a chance de mostrar aos meus filhos que não devemos desistir. Comente, Jesus. Eu confio em vós, se crê no confidente poder transformador da oração. A visão de Padre Pio nos lembra que não existem causas perdidas para Deus. Não importa quão devastadora seja a sua situação atual, quão impossível pareça a solução, quão profunda seja a escuridão que você enfrenta, você não está além do alcance da graça divina. Para quebrar as correntes que prendem sua vida, o livro digital do Comentário Fixado tem orações específicas. Limitado, pegue agora se precisa se libertar. Depois comente, as correntes se quebraram. Porque algumas correntes são visíveis apenas para quem as carrega, mas seu peso é tão real quanto qualquer metal. Dona Conceição tinha 78 anos quando recebeu o diagnóstico de uma doença degenerativa que a deixaria gradualmente paralisada. Os médicos foram honestos comigo. Disseram que, SED, não havia cura, apenas tratamentos para retardar o processo e minimizar o desconforto. Ela conta com uma serenidade surpreendente. Para uma mulher que sempre foi independente, que criou 5 filhos sozinha após ficar viúva aos 30 anos, a perspectiva de depender dos outros para as necessidades mais básicas era devastadora. Eu comecei a planejar minha partida, ela confessa em voz baixa. Não queria ser um fardo para meus filhos. No dia da visão, Dona Conceição estava em seu quarto, olhando antigas fotografias de família e, melancólicas, escrevendo cartas de despedida. Às 16h20, ela sentiu uma fragrância de rosas preencher o ambiente. Não havia rosas em casa, nem nada que pudesse explicar aquele perfume. Então, sentiu uma gentil mão em seu ombro e ouviu claramente: seu tempo ainda não acabou. Há mais vida para você viver. Naquela mesma semana, seu filho mais velho, médico, descobriu um estudo clínico experimental para a sua condição. Contra todas as expectativas, Dona Conceição foi aceita no programa. 6 meses depois, para espanto da comunidade médica, sua condição havia estabilizado e alguns sintomas até revertido.
Os médicos falam em remissão inexplicável. Eu sei que foi confiante, algo mais, diz ela com um sorriso sereno. Escreva "Eu confio" se acredita que algo maior está preparando sua vitória. Cada testemunho que emerge após a visão de Padre Pio compartilha uma verdade poderosa. Os milagres começam no momento em que decidimos acreditar novamente. Quando permitimos que a última centelha de esperança, por menor que seja, permaneça acesa. A chave que pode abrir as portas fechadas da sua vida está no livro digital de Padre Pio no comentário fixado. Poucos acessos disponíveis. Depois declare: as portas se abriram. Porque algumas portas parecem impenetráveis até que a confiante chave certa seja encontrada. A chave da fé renovada, da esperança restaurada, do amor que não desiste. A visão que ocorreu às 16h20 não é apenas um evento do passado. É um portal contínuo de graças que permanece aberto para aqueles que se aproximam com fé sincera. É como se Padre Pio estivesse cumprindo sua promessa de interceder mais poderosamente após sua morte do que durante sua vida terrena. E você, neste exato momento, está sendo convidado a atravessar esse portal. A permitir que essa onda de milagres alcance também sua vida. Porque o céu conhece seu nome, entende sua dor e tem preparado o seu milagre com um cuidado que você mal pode imaginar. Querido filho e querida filha de Deus, chegamos ao fim desta revelação, mas estamos apenas no início do seu milagre. As histórias que você conheceu aqui não são casos isolados ou coincidências, são provas vivas de que o céu está mais perto do que imaginamos, especialmente quando estamos no limite de nossas forças. A visão de Padre Pio, que aconteceu às 16h20, abriu uma janela celestial que continua derramando graça sobre a terra. E seu nome está na lista dos próximos a serem alcançados por essa onda de bênçãos. Para feridas que não cicatrizam, deixei no comentário fixado o livro digital com orações de cura de Padre Pio. Acesso limitado. Se sua alma está sangrando, pegue agora. Depois escreva: minha cura começou aqui, porque algumas feridas são tão profundas que apenas o bálsamo divino pode alcançá-las e restaurar o que foi danificado. Imagine por um momento como será sua vida quando o milagre que você tanto espera finalmente acontecer. Sinta antecipadamente a alegria que preencherá seu coração, o alívio que relaxará seus ombros, as lágrimas de gratidão que lavarão sua alma. Esse momento não é uma possibilidade distante, é uma realidade que já está a caminho. Assim como a primavera sempre segue o inverno, sua estação de flores já está sendo preparada nos bastidores celestiais. Você pode não ver os sinais ainda, assim como não vemos as sementes germinando debaixo da terra, mas o processo já começou. Talvez você esteja se perguntando: por que eu deveria acreditar que minha situação tem solução quando tudo indica o contrário? Esta é a essência da fé. Enxergar além das circunstâncias, confiar no invisível, ancorar-se em uma esperança que transcende a lógica humana. E se você está lendo estas palavras agora, não é por acaso. De todas as mensagens que poderiam ter chegado até você hoje, esta encontrou seu caminho. Isso por si só já é um pequeno milagre, um sussurro divino dizendo: estou aqui, estou atento, seu clamor foi ouvido. Declare amém se sente que Padre Pio pode interceder por sua situação. O milagre que você espera pode não acontecer exatamente como você imagina. Muitas vezes, Deus surpreende com soluções que nem sequer conseguíamos conceber. Como um pai amoroso que não apenas atende ao pedido do filho por um brinquedo, mas oferece algo muito melhor, mais duradouro e mais apropriado para suas necessidades reais.
O remédio espiritual que pode curar o que nenhum médico conseguiu está no livro digital do comentário fixado. Poucas unidades. Se você precisa de cura completa, baixe. Depois comente: encontrei meu remédio divino. Porque algumas doenças têm raízes que a medicina convencional não consegue alcançar, raízes que só a mão divina pode tocar e transformar. Neste momento, enquanto seus olhos percorrem estas palavras, algo está sendo movido no mundo espiritual. Portas que estavam trancadas estão sendo abertas, caminhos que pareciam bloqueados estão sendo liberados, corações que precisavam ser tocados estão sendo preparados. O milagre não é apenas um evento futuro, é um processo que já começou. E cada pequeno sinal, cada misteriosa coincidência, cada impulso inexplicável que você sentir nos próximos dias pode ser parte desse processo divino, trabalhando a seu favor. Você não está sozinho nesta batalha. Assim como o Padre Pio apareceu para tantas pessoas em momentos críticos, intercedendo exatamente quando mais precisavam, ele também está intercedendo por você agora. Aquela sensação inexplicável de paz que às vezes surge mesmo em meio ao caos, aquele pensamento repentino que traz clareza quando tudo parecia confuso, aquele sonho vívido que parece querer comunicar algo importante, são todos sinais de que o céu está mais próximo do que imaginamos. Deixe "eu tenho fé" se confia que Deus nunca abandona seus filhos. O que torna a visão de Padre Pio às 16h20 tão extraordinária não é apenas o fenômeno em si, mas o lembrete poderoso de que o mundo espiritual é real e está constantemente interagindo com o nosso mundo visível. As barreiras que parecem separar o natural do sobrenatural são mais finas do que pensamos, especialmente para aqueles que se aproximam com coração sincero e fé genuína. Se esta for sua última esperança, o livro digital de Padre Pio no comentário fixado foi feito para você. Poucas unidades para casos extremos. Baixe agora. Depois escreva: "Minha esperança renasceu", porque algumas esperanças precisam morrer para que uma esperança mais forte, mais pura e mais resiliente possa nascer. Permita-se acreditar novamente, permita-se esperar novamente, permita-se sonhar novamente. Ó Deus que criou as galáxias e conhece cada estrela pelo nome, também conhece cada detalhe do seu problema. Cada noite insone, cada lágrima derramada em segredo. E assim como um relojoeiro habilidoso que ajusta as peças minúsculas de um mecanismo complexo, ele está ajustando circunstâncias, inspirando pessoas, movendo recursos, tudo para que seu milagre se manifeste no momento perfeito. A gratidão antecipada é uma das expressões mais poderosas de fé. Agradecer pelo milagre antes mesmo de vê-lo materializado é declarar sua confiança de que ele já é real no mundo espiritual e está apenas aguardando o momento certo para se manifestar no mundo físico. É como a chuva que já existe nas nuvens antes de cair sobre a terra sedenta. Seu milagre já existe, está a caminho. Comente: "Jesus, eu confio em vós", se crê no confidente poder transformador da oração. Nos próximos dias, esteja atento aos sinais, pequenas mudanças, oportunidades inesperadas, encontros aparentemente casuais. Qualquer um deles pode ser a primeira gota da chuva de bênçãos que está prestes a cair sobre sua vida. Quando tudo falha e só resta clamar por socorro divino, o livro digital está no comentário fixado, acesso limitado para situações críticas. Depois comente: "O socorro chegou na hora certa", porque alguns socorros vêm exatamente no último momento possível, quando já não há mais forças para continuar, e é aí que reconhecemos mais claramente a mão divina agindo.
Lembre-se sempre, sua história não termina na crise atual, assim como as histórias que você conheceu aqui. Sua vida também terá um Hoppel, capítulo de restauração, um momento em que você olhará para trás e verá com clareza como tudo cooperou para o seu bem, mesmo os eventos que pareciam destruidores no momento em que aconteceram. Essa é a promessa divina para quem não desiste, para quem mantém acesa a chama da fé, mesmo quando os ventos da adversidade sopram com força. O milagre que você espera já foi liberado no mundo espiritual, está a caminho. Talvez você já esteja sentindo os primeiros sinais, aquela paz inexplicável em meio à tempestade, aquela confiança interior de que tudo ficará bem, apesar das evidências contrárias. Abrace esses sentimentos, eles são como as primeiras gotas de chuva anunciando o temporal de bênçãos que está para cair. Escreva: Deus é fiel, se sabe que Ele cumpre suas promessas. Ao encerrarmos este momento juntos, quero que você leve consigo esta certeza. O Deus que fez os cegos verem, os paralíticos andarem, que transformou água em vinho e multiplicou pães e peixes, é o mesmo Deus que está trabalhando em sua situação agora. O Deus que inspirou Padre Pio e manifestou sua visão às 16h20 está igualmente gentil ao seu clamor. Para males que só Deus pode curar, o livro digital de Padre Pio, no comentário fixado, tem o que você precisa, limitado a poucos casos urgentes. Depois declare: a cura tocou minha vida, porque algumas curas vêm não como um raio repentino, mas como o amanhecer, gradual, constante, inevitável, até que a escuridão seja completamente dissipada. O céu celebra a sua perseverança. Cada vez que você escolhe a fé em vez do medo, a esperança em vez do desespero, o amor em vez da amargura, é como se uma Hoppel, nova luz, se acendesse no mundo espiritual. E essa luz, por menor que pareça, tem o confidente poder de afastar sombras que pareciam permanentes. Sua fé importa, sua esperança importa, seu coração persistente importa mais do que você imagina. Vá em paz, sabendo que não está sozinho em sua batalha. O mesmo Padre Pio que apareceu naquela visão extraordinária às 16h20 está intercedendo por você agora. E, acima de tudo, o Deus que nunca dorme nem cochila está atento a cada detalhe da sua vida, trabalhando incansavelmente para transformar suas lágrimas em dança, seu lamento em júbilo, sua crise em testemunho. O milagre está a caminho, a vitória já é sua, a bênção já foi liberada. Receba com o coração aberto e prepare-se para o extraordinário que está prestes a acontecer em sua vida. Levante a cabeça, seque as lágrimas, respire fundo e sorria. Seu tempo de milagre chegou. A vitória é sua. A bênção está aqui. E nada, absolutamente nada, poderá impedir que a graça divina inunde sua vida a partir deste momento. Amém!